pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso de pancreatite do suco duodeno pancreático para a gente discutir sobre esse tema e principalmente sobre essa topografia. Então vamos lá, uma pancreatite do suco duodeno pancreático. Eu queria que vocês especialmente prestassem atenção onde está centrada o processo inflamatório e quais são os achados nessa topografia. Tratava-se de paciente de sexo masculino, 66 anos, hipertenso, com passado de colestectomia por litíase. Apresentava dor abdominal e queimação no abdômen superior com distensão, vômitos, de início após libação alcoólica e alimentar com 24 horas de evolução, sem melhora após o uso de medicações. Procurou o serviço de emergência em 19/07/2020. Amilase e lipadas pouco alteradas. Então vamos ao caso. Então, vamos direto ao caso. O paciente, então, com quadro de dor abdominal, chegou. Normalmente o protocolo que a gente faz é um protocolo direto com contraste, fase esportal e pancreática, tanto uma contra outra vão prestar informação. Eu queria que vocês observassem essa região na interface duodeno-pancreática. Então a gente observa aqui primeiro uma área de densificação da gordura, especial com aumento volumétrico talvez do processo uncinado, tá? Uma infiltração, né, desse espaço, e observe que parece que há meio que um tecido de densidade de partes moles na interface do duodeno. Repare que é uma simetria dessa face da concavidade duodenal, que faz a interface com o pâncreas, da face da convexidade duodenal. Tá? Ela está com uma parede muito mais fina, que tem um espessamento da parede. Queria que vocês observassem ao menos 2 focos cálcicos e pelo menos também uma formação de comportamento cístico, que é essa daqui, ok? Então, os aspectos de alterações inflamatórias, né? Predominantemente agudas, a calcificação remete a algum processo inflamatório mais crônico, predominantemente aguda, com espessamento de aspecto tissular tecidual na interface duodeno-pancreática, com pelo menos uma formação cística nessa região e um aumento volumétrico de cabeça, principalmente do processo uncinado. Vamos voltar ao caso. Então, o que a gente botou foi isso, né? Aumento da cabeça pancreática processo uncinado, associado à densificação dos planos adiposos adjacentes, sugerindo representar alteração inflamatória. Talvez eu retirasse essa infecciosa aqui numa autocrítica ao meu laudo, né? Sugerindo pancreatite aguda. Nossa, também espessamento das paredes do duodeno, com infiltração do suco duodeno pancreático. Há pelo menos uma formação cística nessa topografia e 2 focos cálcicos associados. A possibilidade de associação de pancreatite do suco duodeno pancreático deve ser considerada. Então, esse paciente foi submetido a uma ressonância magnética, né, no mesmo dia, tá? E, de novo, vamos prestar atenção exatamente nessa interface duodeno-pancreática, tá? Vamos começar na análise, principalmente na ponderação T2, vou iniciar tanto o plano axial quanto coronal, tá? Queria que vocês observassem aqui, no plano axial, a gente observa aquela interface já uma nítida infiltração da gordura, tá? Uma formação cística na interface duodeno-pancreático. Uma segunda formação cística na interface duodeno-pancreático, uma nítida infiltração, ou seja, sinais de inflamação aguda, né, na interface duodeno-pancreática, com pelo menos 2 formações císticas. A ideia aqui no plano coronal parece que há uma discreta redução do calibre do duodeno, né, nessa interface. Isso é uma característica desse tipo de alteração de processo inflamatório, tá? E com uma nítida infiltração da gordura periduodenal e peripancreática relacionada à cabeça e processo uncinado, tá? Também gostaria de mostrar para vocês, né, a nossa colangio-ressonância. A gente sempre analisa um corte fino, né, e aqui o corte radial, tá? Na pancreatite, os achados não são tão assim estéticos, né, sob o ponto de vista de qualidade de imagem. Geralmente o paciente vem com dor, não tolera muito bem, né, a apneia, e aqui a formação cística. Talvez aqui no meu corte fino eu consiga mostrar um pouquinho melhor para vocês. Corte fino, ó, vou ampliar aqui para vocês. A gente observa uma formação cística periduodenal, tá? Outra formação cística periduodenal, exatamente na interface que o duodeno faz com o pâncreas. Não tinha litíase, que é uma outra causa, né? Paciente colestectomizado por doença litiásica. Se ele tem pancreatite, tem que excluir a possibilidade de etiologia litiásica, parece que não tinha. O corte cístico aqui de aspecto usual, o ducto viço aqui sem nenhuma variação anatômica de relevância clínica. Então vamos voltar ao caso, tá? E a gente colocou exatamente isso, vou resumir aqui para vocês na impressão. Nota-se espessamento da parede duodenal e pequenas formações císticas no arco duodenal em contiguidade, associado à obliteração do suco na interface pancreato-duodenal, considerar a possibilidade de componente de pancreatite do suco duodeno-pancreático. Então, gente, em resumo, o suco duodeno-pancreático é uma região, uma topografia que pode ter um processo inflamatório, tá? Esse processo inflamatório, a teoria mais aceita hoje
tá? São tecido pancreático que não migrou da face da convexidade, embriologicamente tem um broto, né, que migra e vai em direção à região da convexidade para a concavidade, e nessa migração pode restar células e tecido pancreático, pode gerar processo inflamatório. Esse processo inflamatório, como eu falei para vocês, na maioria das vezes é um processo inflamatório crônico, que a gente chama de groove pancreatitis ou pancreatite do suco duodeno pancreático, onde a associação de um tecido de densidade de partes moles, ou sinal de partes moles, com formações císticas associadas exatamente nessa topografia da interface do pâncreas com a concavidade duodenal. Às vezes a gente tem uma apresentação que predomina os cistos, são chamados de distrofia cística do duodeno, inclusive por vezes associado com síndrome de estenose pilórica, tá? Então é uma inflamação na interface do duodeno com a cabeça pancreática. Essa é a definição, né, de pancreatite do sulco duodeno pancreático. Você pode ter inflamação aguda, né, uma pancreatite aguda nessa topografia. Você pode ter o clássico, que é o tecido de partes moles associado a cistos, e você pode ter, como a gente acha que tem a apresentação desse caso, né, uma associação desse tecido com uma agudização do processo, uma inflamação aguda associada. E o diagnóstico diferencial para isso, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, por conta desse tecido de partes moles, é lesão tumoral nessa topografia. Esse é o caso do meu arquivo que eu trago para vocês, né, que é bastante similar ao que a gente viu, talvez um pouco mais exuberante, demonstrando que é um processo inflamatório crônico, né, um pâncreas cheio de calcificação, dilatação do vício, e na interface que esse pâncreas faz com o duodeno, eu tenho um espessamento tecidual, tá, com formações císticas associadas e infiltração dos planos adiposos adjacentes. Então, era uma pancreatite do suco duodeno pancreático, um groove pancreatitis, que um processo inflamatório agudo se superpôs, ok? Bom, gente, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha sido útil na prática clínica de vocês. Um abraço a todos.